muito mais do que você possa pedir ou imaginar. O que a gente está vendo aqui? Pãozinho, igual aquele irmão que faz os pão ruim, né? Aqui na igreja, e dois peixinhos. Então vocês já sabem o que a gente vai falar. Queria fazer uma pergunta para vocês, meus filhos. Será que a nossa vida está sendo correr só atrás disso aqui? Será que a nossa vida está sendo correr só atrás de pão, só atrás de peixe, só atrás das coisas, Senhor, materiais? Será que é isso que a gente está querendo? Olha o que a Bíblia fala que a gente precisa buscar na nossa vida. Aquele que é capaz de fazer pouquinho, só dar uma ajeitadinha, trazer uma água, um pão. Não, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Obrigado, meu irmão. Achei que você não ia trazer água para mim hoje. Achei que você estava bravo comigo. Vou nem falar porque está bravo comigo, não. Está vendo esse negócio aí lá no Rio de Janeiro. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Infinitamente, a gente não consegue nem imaginar. Mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Amados, é muito interessante. Eu estou fazendo um jeito de orar na minha casa e está sendo tão difícil. Eu estou tentando orar a Deus sem pedir e sem agradecer. Gente do céu, como é difícil. Eu falei assim, eu só peço. Não, eu vou só agradecer. Depois eu falei assim, mas eu fico agradecendo. Deus está me dando. Quero pedir para Ele me usar. Mas olha que difícil. Mas Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Ou seja, às vezes você está preocupado com o teu pão, com o teu peixe. Está preocupado com o teu aluguel, está preocupado com o teu carro, está preocupado com uma coisa lá, e Deus está olhando e falando assim, oh meu Deus do céu, que bobinha que é esse meu filho, que bobinha que é essa minha filha, eu tenho muito mais, infinitamente mais do que ela pode estar pensando para a vida dela. Mas como que Deus quer isso? De acordo com o seu poder que atua em nós. Amados, não dá para ser usado por Deus. Não dá para ter bênçãos de Deus sem ser usado por Ele. Eu vou falar uma coisa que eu nunca falei para vocês. Estão preparados? Eu vim do interior. Só falo todo dia isso, né? No interior tem um negócio assim. Imagina, tem um riozinho, certo? Um rio. E aqui do lado do rio tem um roçadinho. Roçadinho é uma plantaçãozinha pequena. O que a gente faz para que aquela água do rio chegue lá naquele roçado? Você pega a enxada, vocês têm antigamente, hoje em dia você pega uma bomba d'água e joga mesmo. Na nossa época, meu irmão, pega um enxadão, e cava um buraco e faz uma vala que vai levar aquela água até onde está plantado a semente, a planta. Agora eu quero que vocês imaginem assim. O rio, a fonte de água da vida, é Deus.
quando você vira aquele canal para levar a bênção de Deus para outras pessoas, para que as outras pessoas possam frutificar, para que a semente possa crescer. Você sabe o que acontece? A água de Deus, a bênção de Deus, passa por onde? Por vocês. Ela vai passar por vocês. Então não tem como você estar pegando e levando a palavra, atuando o poder de Deus, sendo usado por Deus para fazer aquilo que Deus quer, e a bênção não passar pela sua vida. Não tem como, meus queridos. E é isso que Paulo fala. E ele disse que quando faz isso, a gente só pode glorificar a Deus. A Ele seja a glória na onde? Lá na rua? Não, na igreja. E em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Então que nós sejamos essa fonte, que nós sejamos esse canal das bênçãos do Senhor na vida das outras pessoas, e nós seremos irrigados de bênçãos dia após dia. Amados, vocês não têm ideia, quando a gente se coloca para fazer a vontade de Deus, vai aparecendo tanta coisa. Esses cobertores, gente, eu não pedi esses cobertores que foi oferecido, sabe? Aí vem um irmão e fala assim: eu vou fazer tal coisa para você. Ô irmão, está precisando de tal coisa. Ô irmão, aqui na igreja, Deus vai abençoando. Mas meu irmão, quando a gente está pedindo só um pãozinho, peixe, a gente está todo dia pedindo um pãozinho e peixe. Todo dia, todo dia, todo dia. Por quê? Porque Deus dá sementes para nós. Mas semente não é feita para ser comida. Semente é feita para ser plantada. Mas a gente é tão ansioso, e vocês estão falando com uma pessoa extremamente ansiosa, que Deus dá uma semente na nossa mão assim, sabe o que Ele faz? Come a semente. Semente é para ser plantada. Semente é para ser regada. Semente é para a bênção de Deus passar por ela e fazer ela crescer. E olha só o que Deus fala. Paulo diz que Deus é capaz. Aquele que é capaz. Ele é capaz. Ele pode fazer. Ele é poderoso. Ele tem poder para fazer. Ele tem poder para fazer aquela virtude, ele tem poder para fazer aquela atividade, ele tem poder para fazer os recursos próprios de alguém. Ele gera recursos, amados. Tem uma palavra que diz assim: Deus não dá a visão. Deus não dá a visão sem dar a provisão. Ele não vai dar uma visão. Ele não vai virar para o pastor e falar assim: pastor, a igreja de vocês vai ser uma bênção lá no Jardim Rio Branco. E não vai pôr a mão nele para abençoar. Deus não faz isso. Ele é capaz. Ele pode gerar um estado da mente. Ele pode transformar circunstâncias que às vezes não são favoráveis em circunstâncias favoráveis. Ele pode te tornar apto para fazer alguma coisa. Às vezes você não é. Às vezes eu estou chamando a pessoa para vir aqui fazer uma mensagem, falar uma coisa de dízimo, dar um testemunho, e ela fala assim: pastor, eu não consigo. E aí eu pego e falo assim: como assim não consegue? A gente está melhor que o pastor. Como assim eu vou copiar isso aqui? Eu vou fazer isso daqui.
para ser competente, porque Deus capacita para ser competente, para ser forte, para ser poderoso. E olha o que Ele faz: infinitamente, muito acima, muito além, muito mais do que a gente pode pensar. Amados, é simplesmente fantástico ser filho de Deus. Não é porque a gente merece, mas porque Ele tem uma misericórdia tão grande na nossa vida. Ele decide nos adotar como seus filhos através de Jesus Cristo. Ele nos comprou com o sangue dele. Comprou. Então, se Ele comprou, a gente é escravo. Mas Ele é tão bom que Ele trata a gente como filho. E olha só, se você é filho, você tem direito à herança. Tudo que Jesus tem, Ele compartilhou conosco. O texto acima dá uma ideia do que significa. Tudo Ele faz por seus filhos. Mesmo nas suas melhores orações, mesmo quando você está clamando, mesmo quando você está pedindo, você pede ou você imagina menos do que Deus deseja liberar sobre a sua vida. Eu acho que a gente vai chegar lá no céu. Deus vai chegar assim, vai abrir uma gavetinha e vai falar assim: ó, está aqui todas as bênçãos que você tinha direito, que eu tinha separado para você, e você não tomou posse, que você ficou com medo, que você deixou de fazer. E a gente vai olhar e falar: oh meu Deus do céu, quanta bênção, quanta coisa eu podia ter aproveitado. E eu correndo atrás do pãozinho, do peixinho. Vamos a essa passagem na vida de Jesus, que expressa isso de uma maneira muito clara. Está lá em Mateus, capítulo 15, do 32 ao 38. Presta atenção, gente. Jesus chama os seus discípulos e disse: tenham compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Os seus discípulos responderam: onde poderíamos encontrar, neste lugar deserto, pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles, e alguns peixinhos. E ele ordenou à multidão que se assentassem no chão. Depois de tomar os 7 pães, os peixes, agradecer a Deus, orar antes, partiu-os e entregou aos discípulos, e os discípulos da multidão, e todos comeram até se fartar, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres ou crianças. Queria que vocês pensassem nisso, porque a gente fala assim: mas não era 12 cestos? Não eram 5.000 homens? É porque não foi dessa vez. Esta é a segunda multiplicação de pães e peixes. Jesus já havia feito isso, e por isso que a multidão seguia Jesus. Que onde Jesus estava, não tinha pão, não tinha peixe.
E esses milagres são muito parecidos, até alguns estudiosos, eles acreditam que pode ter sido praticamente no mesmo lugar. Uma multidão ouvindo os ensinamentos de Jesus há 3 dias, né? E o pastor passa 15 minutos a mais falando aqui, você já começa a abrir a boca, olhar para o relógio, né? Mas tudo bem, vou deixar também, não sou Jesus, né? Mas Jesus falando 3 dias. Será que ele estava com fome? Eu acho que ele estava com bastante fome. Mas a fome espiritual era maior. E eles não queriam sair dali. Eles queriam aprender de Jesus. Só que não tinha jeito deles se alimentar, eles estavam no deserto. E aí os discípulos começam a ficar preocupados. Eu acho que é mentira, gente. Os discípulos estavam começando a ficar com fome, né? 3 dias sem comer. Mas eles falavam assim: Senhor, a gente precisa dar comida para esse povo. Sabe aquela pessoa que chega dando um problema, mas não chega dando a solução? Chega e fala assim, tem uns irmãos que chegam assim: pastor, a igreja precisa fazer isso, isso e isso. Eu, tá bom, meu irmão, tá bom, minha irmã. Como que a gente vai fazer isso? Não sei, mas tem que fazer. Pastor, a igreja precisa fazer isso, isso e isso. Tá bom, meu irmão, tá bom, minha irmã. Você pode ajudar a fazer? Não posso, pastor, não posso. Isso já acontecia lá na época de Jesus. O povo chegava e falava assim: Jesus, o povo está com fome. E Jesus falou assim: e aí, qual que a gente vai alimentar ele? Não sei, Jesus, aí é com o Senhor. Aí o milagre é com o Senhor. Então ele foi lá, juntou alguns pães, alguns peixinhos que alguém tinha levado. Ora, e começa a multiplicar esses peixes para alimentar a multidão. Vocês já viram esse filme, né? Só que uma coisa me chama a atenção. O pastor não falou que era a segunda vez que Jesus fazia isso? Era a segunda vez. Então, por que apesar da situação ser muito parecida, provavelmente até o lugar ser o mesmo, os discípulos ainda não eram incrédulos? Ainda ia lá: o que o Senhor vai fazer, Jesus? Mas ele não tinha multiplicado da outra vez? Por que ele deixaria de multiplicar agora? Sabe o que Jesus estava esperando? Só pedir. Só falar: Jesus, chegou a hora do Senhor fazer um milagre de novo. Jesus, chegou a hora do Senhor multiplicar de novo os pães e os peixes. O texto bíblico não cita em momento algum a lembrança deles em relação ao que Jesus já tinha feito. E a gente faz a mesma coisa, meus irmãos. Deus já nos deu tanto livramento, Deus já fez milagre na nossa vida, Deus já nos deu bênção. E acontece qualquer coisa, a gente só reclama, a gente não lembra o que Jesus fez. Eu gosto muito de salmos. Tem muitos salmos que Davi pega e fala assim: Senhor, eu lembro dos teus feitos, faz de novo, faz mais uma vez. Vocês acreditam que Deus continua fazendo milagre nas nossas vidas? Eu também creio. Você acredita que Ele quer realizar milagres na sua vida? Então por que a gente fica com tanta incredulidade? Por que a gente não acredita? Por que a gente fica esperando só a força do nosso braço com o pão e com o peixe? Eu não só creio que Ele vai realizar, que Ele quer realizar milagres na sua vida, como eu creio que Ele realizará muito mais do que você possa pedir ou imaginar. Sabe por quê? Ele é Pai. Ele te ama. Ele quer te abençoar.
Ele quer te ver bem. Que pai que não quer ver o filho bem? Que pai que não olha para o filho e fala assim: se eu precisar, eu arranco a camiseta e dou para ele, fico sem camisa. Meus filhos, gente, eu já cheguei para eles: pai, para a faculdade, não sei o quê. Filho, a gente vende um carro, a gente faz um empréstimo, a gente faz o que você quiser. Não, pai, não. Eles assim são muito: não, pai, não quero começar a minha vida desse jeito. Mas se precisasse, faria. Se precisasse, faria. Mas a gente tem a nossa parte nesse processo do milagre. Jesus não vai dar o pão e o peixe no primeiro dia, não. Não vai, amados. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é absolutamente soberano sobre todas as coisas. O que Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Se Ele quiser, Ele faz assim, tudo muda, tudo melhora, tudo se transforma, tudo fica maravilhoso. Nada acontece, nada pega Ele de surpresa, nada foge do controle dEle. Mas, por outro lado, a Bíblia fala, essa mesma Bíblia que fala da absoluta soberania de Deus sobre todas as coisas, fala também que o homem é absolutamente responsável por todos os seus feitos e seus atos. Porque senão a gente era um bando de robô, né? A gente não tinha vontade própria. Deus, Ele, nada vai surpreender Deus, mas você é responsável por aquilo que você faz. Você é responsável. Uma vez um irmão meu chegou e falou assim, ele é convertido hoje em dia, graças a Deus, é uma bênção mesmo, mas ele era muito mulherengo, tinha traído a mulher dele ia largar dele, aí a gente se encontrou, a gente começou a cuidar e estão juntos, é uma bênção. Ele é obreiro na igreja, faz várias coisas. Mas um dia esse rapaz chega e fala assim: pastor, eu acho que Deus, Ele fez eu fazer aquelas coisas erradas para que eu pudesse chegar nele. Eu olhei para ele e falei assim: olha, meu irmão, não põe a culpa de Deus nas tuas sem vergonhice, não, sabe? Faz isso não, você fez aquilo lá que você era sem vergonha. Deus está tratando, Deus está usando até a tua sem vergonhice para que você se arrependesse e agora você mudasse de vida. Porque às vezes a gente põe: eu sou imperfeito, eu não consigo. Não, você consegue. Você é capaz. O homem é absolutamente responsável pelas suas ações. As nossas escolhas são reais. Não são escolhas ilusórias. Deus não está enganando a gente como se a gente fosse uma marionetezinha, robozinho. E de uma forma que a gente não compreende, eu não consigo compreender, gente, como que Deus é soberano sobre todas as coisas e como eu sou absolutamente responsável por todas as coisas. Eu não consigo compreender. Por quê? Porque essa mentezinha aqui é de humano. Eu vou entender isso quando eu estiver lá no céu. E aí Deus vai me explicar e eu vou ficar assim: é desse jeito. Sabe, às vezes a gente quer ir para o céu, mas não sabe nem por que quer ir para o céu. A gente quer ir para o céu que lá vai ter rua de ouro. Vai, lógico que vai. Porque lá, aquilo que para nós é tão precioso,
Lá a gente vai usar para pisar, para ser chão. Aquilo que a gente acha que a gente precisa tanto, lá a gente vai olhar e vai falar assim: rapaz, como que eu não sabia disso? Como que eu não tinha noção disso? E a gente vai ter uma eternidade para aprender de Deus. Eu só sei que no final, todas as coisas são usadas por Deus em sua soberania. Vamos ver então como que na soberania de Deus a gente pode dar alguns passos de fé para a gente conseguir ter milagres na nossa vida. Em primeiro lugar, para alguns passos para ter milagre, comece com o que você já tem. Ai, pastor, quando eu aposentar, eu vou seguir o Senhor. Ai, pastor, quando eu ganhar... nossa, eu já ouvi isso de irmão. Meu Deus do céu. Misericórdia, Senhor. Quando eu ganhar na Mega Sena, aí eu vou abençoar todo mundo. Gente, começa com o que você já tem. Quantos pães você tem? Quantos peixes você tem? Abençoa. Abençoa. Natan falou da senhora, 2 moedinhas. Deus não está preocupado com quanto. Deus está preocupado com a tua disposição, com o que você tem, com o que você pode. É isso que você vai fazer. E ele pega e pergunta assim: quantos pães vocês têm? 7. Mas 7 pão e uns peixes alimenta 4.000 homens, mais mulher e criança? Rapaz, nem se cada um pegasse uma escama. Mas Jesus pode. Reconheça, meus irmãos. Reconheça só o fato de você estar aqui. Você já é abençoado. Você já tem a vida eterna. Deus te quer no céu. Você vai? Não sei. Pastor, vai? Não sei. Ah, você tem certeza só? Eu tenho. Ele falou que é para eu aceitar Ele. E se eu aceitar Ele como meu Senhor e meu Salvador, eu vou para o céu. Então eu acho que eu vou para o céu. Eu mereço ir para o céu? De jeito nenhum. Você já é abençoado. Deus já te colocou aqui. E não tem problema nenhum você querer mais, viu? Ai, então eu não vou pedir mais nada, não vou fazer mais nada. O pastor falou que ele não vai pedir, que ele não vai agradecer, então eu vou fazer isso aí. Não, pode pedir, Deus é pai, e filho é para pedir mesmo. Isso é um negócio que eu coloquei na minha cabeça fazer uma semana, porque o pastor é doido. Mas reconheça que você já é abençoado. Reconheça que não tem problema você querer pedir mais. Só que você precisa partir da abundância. Senhor, eu já sou grato pelo que o Senhor me dá. Faz mais para aquilo que o Senhor me deu. Senhor, eu agradeço pela semente. Eu vou plantar e essa semente vai crescer. E vai abençoar gerações. O Senhor só me deu umas sementinhas. Isso aqui não mata nada da minha fome na casa. Ontem existe um problema muito sério nessa igreja. Vocês querem ver o pastor gordo. O pastor trabalhando aqui, toda hora chega comida. Aí na conversa, o pastor, além de ficar gordo, não trabalha. Aí o irmão Zé Antônio chega: o pastor, o senhor gosta de doce? Eu, não. Ó, trouxe aqui, ó, 2 docinhos aqui para o senhor. Vê se o senhor gosta. Rapaz,
Parecia que eu era criancinha lá no interior, assim, comendo. Lembrei da minha mãe. Falei, que delícia de dois. Passa meia hora, ele me vem com mais dois. Olha como que a gente é abençoado, gente. Ah, não, eu estou de regime, não posso. Não ia ser abençoado. Meus filhos então foram abençoados mais ainda, né? Chegou o negócio, vou falar nisso, tem aquela sacolinha cor-de-rosa, vocês nem olhavam, né? E nós foi abençoado hoje de novo. Você nem sabe. Rapaz, lembrei agora do estilo da água na boca. Amados, a gente precisa partir da abundância, agradecer o que Deus já nos deu. Ah, mas o senhor ganha isso que o senhor é pastor. Não, amados. Já cansei de fazer isso para o meu pastor. Já cansei de fazer isso para um monte de pessoas. Já fiz isso para gente que foi extremamente ingrata comigo. Mas eu nunca consegui ganhar de Deus na generosidade. Deus é sempre generoso. Ele olha o que você está fazendo e fala assim: tem importância, meu filho, eu vou te abençoar. A escassez é uma oposição numa vida de milagres. E escassez não é a falta, escassez é espírito. Conhece espírito de escassez? Eu não tenho nada, eu não consigo ajudar, eu não posso fazer. Não, olha gente, tem que ter uns irmãos, ai meu Deus, esse dinheiro aqui eu não posso gastar, porque eu tenho que guardar, porque vai que eu fico doente. Eu falo assim, misericórdia em nome de Jesus, está repreendido. Vai que eu sofro um acidente, vai que não sei, vai que eu morro. O que eu vou deixar para minha família? Aproveitar que a Carol não está aqui hoje, eu falo assim, meu bem, a família de vocês dura mais de 100 anos, a minha família, 50 e poucos anos, nós já está indo para a terra dos pés juntos. E ela, não pode, eu sou muito nova para ficar viúva e não sei o que. Eu falei, não, depois você casa de novo, você vai arranjar um homem bom. Ela, pode parar, não vou arranjar não, demorei 20 anos para deixar você do jeito que você está, não vou fazer isso de novo não. Né? Mas a vida de escassez. Aí ela pega e fala assim, o que eu vou fazer se você morrer? Eu falo assim, meu amor, por acaso sou eu que cuido de você? Não é Deus que cuida de você, não. O mesmo Deus que tem cuidado de nós a nossa vida inteira, vai continuar cuidando de você. Não precisa do super pastor Luiz. Porque se não tiver o super pastor Luiz, minha família vai morrer, vai para a rua. Vocês acham mesmo? Não vai. Não vai. A abundância atrai mais abundância. Quanto mais você doar, ouça, leva essa frase para a sua vida. Você nunca vai ganhar de Deus em generosidade. Nunca vai ganhar. Você pode ser a pessoa mais generosa do mundo. Você não vai ganhar de Deus. Mas o espírito de escassez pode fechar as portas do céu para você. Segunda coisa, tenha um coração sempre grato a Deus. Depois de tomar os 7 pães e os peixes, deu graças, agradeceu ao Senhor, partiu-os entre os discípulos e os discípulos à multidão. Ele agradeceu a Deus, repartiu com a liderança deles
e a liderança repartiu com os outros. Vocês imaginam se alguém tivesse retido? Nossa, tem pão e eu estou há 3 dias sem comer. Vou comer. Não. Jesus repartiu comigo, eu reparto com os outros. E aí sobra. A gratidão, amados, ela é um imã que atrai o sobrenatural para as nossas vidas. Atrai o sobrenatural, amados. Amados, tem hora que eu chego assim, do nada. Pastor, pessoa do mundo aí, pessoa que segue demônios, chega e fala assim: eu quero fazer uma contribuição para a igreja do Senhor. Eu já perdi a conta de quantas vezes isso aconteceu. Não é para mim não, viu, gente? E quando os outros chegam assim, para mandar dar o dinheiro para o Senhor, eu falo: peraí, mandou dar o dinheiro para o Senhor ou para a igreja? Ah, para a igreja. Agora se a pessoa chega e fala assim: não, Deus mandou dar para o Senhor, eu falo: ô, Senhor, obrigado. Se tem que dar um rolo isso, outro dia eu conto para vocês, né? Eu prefiro que dê para a igreja, porque eu já sou muito abençoado. Quando tiver doce, pão, torta, daí vocês trazem para mim. Mas o dinheiro traz para o Senhor. Traz aqui para a igreja, que vai ser muito bem usado. A gratidão é muito. Terceira coisa. Um deles, quando viu que estava lá, lembra dos 10 leprosos? Voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus vai lá e cura 10 leprosos, mas apenas um voltou para agradecer. E que é engraçado, o que voltou para agradecer era o mais improvável. Era o samaritano. Era um povo que rivalizava com os judeus. Essa atitude fez que ele recebesse uma palavra especial de Jesus Cristo. Quer receber uma palavra especial de Jesus? Seja grato. Espera aí. O que mais que a gente precisa? Deus abençoa todas as pessoas. O céu é para todos, chuva é para todos, trabalho é para todos, mas os gratos recebem bênçãos especiais. Às vezes você olha para uma pessoa e fala assim: rapaz, parece que Deus gosta tanto daquela pessoa. Vocês acham que Deus tem filho preferido? Não tem. Deus tem filhos mais amados. Vocês acham que Deus tem filhos mais amados? Não tem. Mas Deus tem filhos mais chegados, mais gratos. Meus filhos, eles querem alguma coisa de mim. Como que eles chegam? Ô velho, tem jeito aí de liberar? É assim que você chega? Como que é? Papaizinho. Papaizinho, eu posso ir em tal lugar hoje? Prometo que é a última vez que eu vou pedir. Eu sempre menti. Cada semana tem um negócio, né? O outro também. E abraça assim, desse tamanho, abraça assim,
Está cheirando homem, não gosto, não é? Mas já está, né? Já está grandão, vai cheirar homem, já. Mas já chega atrás, assim, falando que é alguma coisa. Está querendo alguma coisa. Deus abençoa todas as pessoas mais gratas e recebem bênçãos especiais de Deus. Terceiro, receba seu milagre em abundância. Sabe o que é o problema? Às vezes Deus está fazendo um milagre na nossa vida e a gente está achando que é tudo. A gente está olhando e falando assim, Deus podia fazer mais, né? Eu recebi uma oferta de R$500, eu podia receber de 1.000. Comprar um negócio de 6. Eu fui mais no deboche do que na raiva, mas na hora eu fiquei meio raiva. A gente fazendo nosso bazar de cobertura aqui. Chegou uma mulher assim. Fedido. Aí chegou pra mim e falou assim: vocês precisam fazer um de lençol, viu? Quem estava perto de mim nessa hora? Tinha uma irmã que estava perto de mim. Aí eu virei assim e falei assim: ô minha querida, a gente já está providenciando, tá? Você fica tranquilo que logo logo a gente vai fazer um de lençol, tá bom? Para vocês. Olha só como que é, gente. R$2 um cobertor. E se falasse que não tinha, ganharia o cobertor. Gente, olha a cara, lembra da cara dela, cara de novo. Oh, meu Deus do céu. Como vai ser abençoado? A gente está abençoando e está reclamando. Às vezes Deus está abençoando, a gente está reclamando. Deus põe um carro para nós e a gente fala assim: mas eu queria um carro mais novo. Eu peço uma porta de emprego, Deus vai lá e abre. Mas aquele ali eu não quero não. Às vezes Deus vai lá, te ajuda de um jeito e você fala assim: não, mas eu queria outro. Chega uma roupa para você, meu irmão, é benção isso aqui para você. Não, eu não gosto, o solado é branco. Eu falei: rapaz, manda para o pastor, é benção. Tem que pagar? Tem. Como que eu tenho que pagar? Do jeito que o senhor quiser. Aí sim, olha assim, parcelado vai dar até a lua, né? Vai chegar o dia. Ficou, eu gostei, fico confortável. Amados, a gente reclama demais das bênçãos. Reclama demais. Deus já está abençoando, a gente está reclamando. Seu milagre tem a ver com a medida da sua fé e da sua fidelidade. Quer ter grande testemunho? Faça grandes demonstrações de amor a Deus. Receba o seu milagre em abundância. E ele, tocando nos olhos dele, disse: que seja feito segundo a fé que você tem. Quer ter seus olhos abertos? Deposita fé. Quer ter um milagre? Tenha fé. Eu quero que aconteça um milagre, mas nem oro para Deus, nem leio a palavra. Acho que Deus é obrigado a nos abençoar. Não, Ele está vendo a tua fé. E sabe por quê? Ele é bom. Ele às vezes ele abençoa a gente até sem a gente fazer as coisas. Só que tudo é para a honra dele. Aí ele abençoa a gente nem agradece. A gente pega e fala assim: eu estava passando mal, não sei o que. Aí a igreja inteira faz uma oração.
Aí a pessoa pega e fala assim: estou melhor, pessoal, tomei 40 gotas de pirona e agora já estou melhor. E a igreja inteira orando. Eu já vi isso aí, irmãos. Já vi reuniões de oração chegar. Ó, gente, eu queria que vocês orassem pela minha vizinha, porque ela tem um problema, está com um câncer terminal, os médicos já desenganaram ela. Vamos orar, qual é o nome dela? Vamos orar. Ó, todo dia eu estou orando. Vamos orar todo dia, vamos fazer uma campanha de oração e orar. De repente a mulher pega, sara. Aí você vê lá o negócio. Agradeça aos médicos, agradeça ao povo, às vezes põe uma plaquinha, agradeço a ação não sei o que pela cura alcançada, e a igreja aqui orando por ela. Vai adiantar? Deus vai falar assim: não, onde que meu nome vai ser glorificado? O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Seja fiel no pouco, que Ele vai te colocar sobre o muito. Venha participar da alegria do teu Senhor. Amados, eu vou falar um negócio para vocês. Se tem uma coisa que na vida eu queria ouvir, é essa frase. Eu queria demais ouvir essa frase. Eu sei o tanto que eu sou pecador, eu sei o quanto eu sou imperfeito, mas eu encontrar de frente com Jesus e Ele falar assim: servo bom e fiel, rapaz, eu já vou desmontar na hora. Eu vou falar: não sou nada, Senhor, pelo amor de Deus. Nem entra na alegria do Deus. Confie na provisão natural de Deus. Sobrenatural. Natural é o que a gente faz. Sobrenatural de Deus. O mesmo Deus que já fez continuará fazendo milagres em sua vida. Vença todo tipo de ansiedade e preocupação. Perceba a ação de Deus em sua vida. Ela não é para vocês, amados. Isso é canal de bênção. Enquanto você estiver pedindo para você, não chega. Pede para abençoar os outros. Se você é canal de bênção, a bênção passa por você. Perceba a ação de Deus em sua vida para abençoar multidões. Você está aqui nessa igreja, amados, não é para ser abençoado, não. É porque Deus quer te usar para você abençoar outros. Tem gente na tua família, tem gente no teu quarteirão, tem gente no teu trabalho, tem gente na tua escola que precisa ser abençoado. Mas pastor, ele tem mais dinheiro do que eu, mas ele está indo para o inferno, meus irmãos. O que vai adiantar dinheiro no inferno? Ele está só com o pão, ele está só com o peixe. Às vezes ele tem mais pão e mais peixe que você, mas ele não tem. Ele vai ter uma vida eterna, mas ele não vai encontrar com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus vai olhar para ele e falar: servo bom e fiel. Não vai falar. Ele vai falar: para onde você vai ter choro e ranger de dentes. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Jesus fez para abençoar muita gente. Deus age em nossa vida, Deus age na sua vida para abençoar gerações. Eu falo muito isso aqui, e não é que eu sou do interior. Eu pego e falo assim: se eu morrer hoje e o filho da Giovana ou o neto da Giovana se tornar um cristão, porque ele teve o exemplo do bisavô, do avô, que foi um homem de Deus,
a minha vida não valeu a pena, o que eu vou estar perdendo? Eu vou estar lá com o meu Senhor Jesus, na eternidade, e vou ter abençoado gerações. A semente, eu quero só para mim? Eu quero plantar árvore. Eu quero que a árvore dê sombra, dê fruto, traga muita coisa. Deus age em sua vida para abençoar gerações. Lembra de José? José falou assim: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Amados, às vezes aquela perseguição que você está tendo no teu serviço está servindo para outras pessoas ver o tanto que você é crente. Está servindo para ver. Às vezes a perseguição que você está sofrendo na tua casa está servindo para você mostrar o quanto você tem aprendido, o quanto Deus tem te usado. E um dia, se não for hoje, se as pessoas não vierem, não virem, não olhar isso, o teu Senhor vai olhar e falar assim: minha filha, meu filho, eu sei o quanto você sofreu, mas eu sei o quanto você me seguiu. Vem, entra na alegria do teu Senhor. José, ele reconhece que a prosperidade de Deus em sua vida era para abençoar multidões, abençoar 5.000 anos de gerações. Terminamos, amados. Já era para ter terminado. Mas agora está muito forte essa Bíblia. Mas graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Essas palavras de Paulo são fantásticas, amados. Faz triunfar de vez em quando. Sempre nos faz triunfar em Cristo. Não importa o que está acontecendo, somos mais que vencedores. Sempre vamos triunfar em Cristo. Receba isso sobre a sua vida. É isso que Deus tem para você. E isso, amados, não significa que não vai ter batalha. Aliás, diz que Deus dá as piores batalhas para os melhores soldados, né? Então tem uns irmãos aí que vai virar o Rambo, né? O Chuck Norris, porque é uma batalha grande. Mas significa, amados, que em Cristo a gente é mais que vencedores. Significa que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Lembre-se, amados, não existe vitória sem batalha. Passa para frente. Não existe vitória sem batalha, nem testemunho sem teste, nem milagre sem uma circunstância impossível. Quer uma vitória? Amados, vai ter que ter luta. Não existe vitória sem luta. Não existe aprovação sem prova. Não existe milagre sem algo que é impossível ao homem. O milagre só vem de Deus. E Deus nos conduz para conduzirmos ao triunfo nas batalhas, nos testes e nas impossibilidades. Essa é a tarefa dele, não é a nossa, não. O ponto-chave desse tipo de vida tem um nome: Jesus Cristo. Só Ele nos conduz a vida. Só Ele tem palavras de vida eterna. Só Ele pode dar acesso a Deus. E só Ele nos dá acesso a uma vida plena e abundante. Quero terminar com o texto que a gente começou. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais tudo que pedimos ou pensamos. Pode subir o grupo de louvor aqui.
de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Você deseja isso para a sua vida? Entregue-se hoje ao Senhor Jesus. Receba Ele como seu Senhor e Salvador. Se você já fez isso, mas por algum motivo tem se tornado distante, renove sua aliança com Ele. Ele pode fazer milagres na sua vida. Ele quer te dar as sementes que, se você plantar e regar, se tornarão verdadeiros milagres através de gerações. Nada do que Ele prometeu